Vilas Cash tem a satisfação imensa de estar entrevistando o atual subprefeito da Sé, Coronel Camilo, não é isso, comandante? É isso aí, Vilas. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos ajudando agora na subprefeitura da Sé, para variar, com uma equipe de policiais militares da reserva. Bacana. Estamos organizando o centro de São Paulo para que ele... E a gente já começa a ouvir notícias, né, Coronel? De que já está mudando, né? Sim, já está mudando. E mudando muito rapidamente para melhor. Bacana. Né? Como a gente... Lá é muito grande, né? Então você precisava planejar bastante, foi o que a gente fez. Vamos contar um pouquinho disso aqui. Bacana. Então, a você que está nos assistindo, apenas para apresentar a você, caso você não conheça, o Coronel Camilo comandou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos idos ali de 2010. Em seguida, ao ir para a inatividade, né? Isso. Ele candidatou e ganhou para deputado estadual do Estado de São Paulo. E em seguida, vereador, e também em seguida, secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e agora está na subprefeitura da Sé. Exatamente. Se alguém pode falar de segurança, eu creio que seja o senhor, Coronel. É isso. E mesclado com a área política, né, que é as duas forças necessárias para a mudança de comportamento. Né? Sem dúvida. Nós não podemos esquecer que a política muda a nossa vida. Pode gostar ou não, é a política que muda. Aliás, eu sempre tive essa linha. Como comandante-geral, eu investi muito na política institucional, fiz bons projetos, consegui aprová-los justamente por trabalhar essa questão política, né? Não a política partidária, né, como comandante, mas a política institucional. Né? Eu lembro que, naquele momento, desde que eu assumi, eu fiz um relacionamento muito forte com os políticos. Eu levei praticamente todos os deputados estaduais a almoçar no comando-geral, levei os 3 governadores com os quais eu trabalhei, né? Trabalhei com o governador Serra, que foi quem me convidou na primeira vez. Trabalhei com o Goldman, que substituiu o Serra, e depois trabalhei com o Alckmin, né, mais um tempo, que me convidou também para permanecer no Comando Geral. E foram 3 anos, na realidade, que a polícia evoluiu bastante. Porque, Vilas, a minha equipe era boa. Eu tinha desde o Coronel Antão, o Coronel Félix, e toda uma turma, né? Não, era uma turma que eu digo, não da minha turma especificamente de academia, mas uma equipe de coronéis muito boa. Então isso deu muito embasamento, né, para a gente trabalhar aí no mundo civil depois, como vereador, deputado e agora como secretário executivo da Segurança, né, o secretário adjunto do General Campos, uma pessoa espetacular. Puder entrevistá-lo um dia, porque ele teria o maior prazer. General Campos, né, que por sinal também Camilo, né? Sim, interessante, né? João Camilo Pires de Campos. João Camilo Pires de Campos. Prazer, estou falando aqui com o Coronel Camilo. Então, de público, convido o senhor, general, para que venha para nós falar um pouquinho de segurança, né? Sem dúvida, não só de segurança, mas também de vida. De vida, né? História, né? De história. Ele é um estudioso nato, né? Quando eu chegava na secretaria pela manhã, ele estava lá com seus livros, adora ler, e tinha uma mente privilegiada. E, de novo, aprendi porque ele focava nas pessoas. Ele focou todo o seu, lógico, muito planejamento, mas focou tudo nas pessoas quando era secretário de Segurança Pública. E a segurança andou bem em São Paulo naquele momento. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar da subprefeitura Sé. Subprefeitura da Sé. Então, qual é a base, Coronel, que faz com que haja essa mudança? O que precisa mudar na mentalidade do paulistano para ele acreditar que vai mudar? Esse é um ponto fundamental. Hoje precisamos mudar a percepção de segurança. Mas vamos primeiro falar da estrutura da Sé, do tamanho da Sé. Às vezes as pessoas pensam que a Sé é só a Praça da Sé. A Sé nós temos 8 distritos. Né? Tem a Consolação, Cambuci, Bom Retiro, Bela Vista, Sé, Santa Cecília, Liberdade e República. Esses 8 distritos, eles integram ali 25 bairros do centro de São Paulo. E os desafios são enormes, né? São 1.100 ruas, nós temos aí 139 praças, né? Nós temos Jardim de Chuvas, temos perto de 139, 140 Jardim de Chuvas, 5 bosques. O trabalho é imenso, né? Nós fazemos uma recolha diária de 600 toneladas de lixo. São pessoas que as pessoas não imaginam essa grandeza. E além disso, pessoal, a subprefeitura da Sé tem toda a diversidade que o Brasil poderia ter. Nós temos gente do mundo inteiro, comunidades do mundo inteiro, temos a maior diversidade, né, de gente, de
pessoas, de costumes, de culturas. Temos, né, o maior centro financeiro do país. Gastronômico. Temos quase 300 consulados, né, a maior área gastronômica do país, né? Então nós temos aí a maior parte histórica também, municipal, Mercadão, né? Você tem os próprios prédios públicos, Tribunal de Justiça, você tem... Uma viagem à história, né? Uma viagem à história, né? Pátio do colégio onde nasceu São Paulo, Mosteiro de São Bento, São Francisco, né? Aliás, na Ordem Terceira de São Francisco, onde está lá os restos do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Então, ou seja, nós temos, né, uma diversidade tão grande e não é fácil lidar com isso. É bonito porque você vê tudo acontecer, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho enorme. E houve um problema muito sério com a pandemia, né? A pandemia, ela fez com que muitas questões que sempre se trabalhou de ordenamento da cidade foram deixadas de lado. Houve um incentivo às pessoas a permanecerem na rua, a levarem barracas, incentivo às entidades a distribuir comida na rua. E, infelizmente, com o retorno da pandemia, isso não saiu. Até então, porque o desemprego aumentou, né? Exatamente. Aí nós tivemos um problema que ficou incrustado. Social, né? Agora. Social, né, no centro. Então, quando eu cheguei na CEL ano passado, já peguei um trabalho bem andado, feito pelo Coronel Salles, que foi meu antecessor, que hoje é vereador. Ele foi para a Câmara e fui substituí-lo a convite do Ricardo Nunes. Da onde veio aí a minha história, né, na Prefeitura de São Paulo? Eu saindo da PM, eu fui vereador 2 anos e trabalhei com o prefeito Ricardo Nunes. E dentro da Câmara Municipal a gente tinha as mesmas bandeiras. O Ricardo é um cara bom, é uma pessoa boa, que gosta de ajudar os outros, que veio da periferia como eu, né? Ele veio da periferia da Zona Sul e eu vim da Zona Leste, né? Eu nasci em Ferraz de Vasconcelos. Então a gente pensava do mesmo jeito, em ajudar as pessoas, participamos das mesmas comissões, das mesmas brigas internas para as coisas acontecerem, né? E aí ele acabou, quando ele soube que eu saí da Secretaria de Segurança Pública em 2022, logo no começo de 2023 ele convidou para vir, e aí deu certo do Salles ser vereador e eu vir para cá. E aí a gente chegou na área centro com milhares de desafios. O maior deles era a Praça da Sé. Você tinha problema em todo lugar. Você tinha, assim, aquele mar de barracas pelo centro de São Paulo. Não só na Sé, na República, a parte do colégio, todo lugar. E aí eu reuni a minha equipe e falei, olha, eu até brinquei com eles, né, que eu usei uma expressão, falei, ó, limão tá aí, nós precisamos fazer uma limonada. Vamos resolver o problema. Fazer uma limonada. E aí eu trouxe a experiência de caserna. Fizemos um plano estratégico em fevereiro, começamos a desenhar, ficou pronto em março de 2023. Nesse plano estratégico nós definimos, né, as políticas, né, além de definir a missão, visão, os objetivos, a gente estabeleceu políticas fortes que faltavam ali na subprefeitura e também as estratégias de fazer esse enfrentamento. Então, como políticas, eu vou falar as 4 primeiras que a gente segue até hoje. Esse plano foi discutido com a minha equipe, depois nós passamos para todos os colaboradores. Então, a primeira política é o foco no cidadão, né, nas pessoas, né? A razão de ser da subprefeitura são as pessoas. Entender, né? Entender que ele a gente tinha um problema muito grande com os próprios colaboradores, né? Muitas vezes eu cheguei na subprefeitura e dava a impressão que o nosso colaborador estava fazendo um tremendo de um favor em atender o cidadão, e não é isso. Contrário. É servidor, né? É o contrário. Então, a primeira política era o foco do cidadão, a segunda foi atender bem sempre, que eu levei da PM, né? Esse slogan eu usava na PM como comandante-geral. Nós temos a obrigação de atender como servidor público, né? Nós não conseguir resolver, mas atender é obrigação. A terceira, era olhar o copo mais cheio, que também era muito difícil, né? A gente via muito mais fácil ver o caos, mais fácil falar não do que resolver. Porque não dá trabalho, né? Na hora que você fala, ó, dá para fazer, passei o problema para o outro. Eu odeio o problema de volta para ele, né? E a quarta é o diálogo, né? Abrir um diálogo super... com todos, claro, com todos os atores. Com todos os atores. Desde dentro, colaboradores, a sociedade de maneira geral, a imprensa e as autoridades governamentais, lá, os secretários, o prefeito, né? Certo. Um diálogo super aberto. Então essas políticas foram dando certo.